2 Crônicas, capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 16 anos em Jerusalém. Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, ele fez aquilo que não agrada ao Senhor, o seu Deus. Ele seguiu o exemplo dos reis de Israel. Ele fez imagens de metal do deus Baal e também queimou incenso no vale de Ben-Hinnom. Chegou até a oferecer os seus próprios filhos, queimando-os de oferta aos ídolos, de acordo com os nojentos costumes dos povos que o Senhor Deus Todo-Poderoso havia expulsado da terra. Conforme os israelitas iam avançando, Acás também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Por isso, o Senhor Deus Todo-Poderoso deixou que o rei sírio vencesse Acás. O exército sírio venceu o exército do rei Acás e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E o Senhor Deus Todo-Poderoso também deixou que Acás sofresse uma grande derrota contra o rei de Israel. E num só dia, o rei de Israel, o rei Peca, o filho de Remalias, matou 120.000 soldados valentes do exército de Acás. Pois Deus, o Senhor, fez isso porque o povo de Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zipe, um valente soldado de Israel, matou Magéias, o filho do rei Acás. Ele também matou Azicam, o chefe do palácio. Matou também Eucana, o primeiro-ministro do rei. E da terra de Judá, os israelitas levaram como prisioneiro muitos de seus patrícios, isto é, levaram 200.000 entre mulheres e crianças. Também pegaram muitos objetos de valor e levaram-os consigo para a cidade de Samaria. Oded, um profeta do Senhor Deus Todo-Poderoso, estava em Samaria e ele foi se encontrar com o exército israelita que estava voltando para lá. E Oded disse a eles: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou muito irado com o povo de Judá e deixou que vocês os derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva que Deus, o Senhor, ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem os seus escravos? Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, o seu Deus? Portanto, ouçam o que eu estou lhes dizendo. Levem de volta os seus patrícios, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus, o Senhor de Israel, está muito irado com vocês. Então, 4 das mais altas autoridades de Israel, isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Meselemote, Jesquias, o filho de Salum, e Amasa, o filho de Adilai, esses 4 também ficaram contra o que o exército israelita tinha feito. E eles disseram: não tragam esses prisioneiros para cá, pois já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora nos tornaria ainda muito mais culpados diante de Deus, pois Deus, o Senhor, já está muito irado conosco. Então os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que eles haviam trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os 4 homens já citados, eles foram escolhidos para cuidar dos prisioneiros e das coisas que tinham trazido de Judá.
Eles pegaram roupas e sandálias e deram às pessoas que estavam precisando. Depois também deram de comer e de beber a todos, e cuidaram de todos os seus ferimentos. Em seguida, levaram todos os prisioneiros de volta para sua terra e os deixaram em Jericó, a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos montaram em jumentos. Então assim, os israelitas voltaram para Samaria. Nessa mesma época, o rei Acás mandou pedir socorro ao rei da Assíria, porque mais uma vez os edomitas haviam invadido o país de Judá e haviam derrotado o exército de Acás e ainda levado alguns prisioneiros. E ao mesmo tempo, os filisteus estavam atacando as cidades que ficavam nas planícies do sul de Judá, conquistando Bet-Semes, Aijalon, as cidades de Socó, de Tina e de Ginza, e assim também todos os povoados que ficavam ao redor. E tendo conquistado essas cidades, os filisteus começaram a morar nestas cidades. Deus, o Senhor, fez o país de Judá sofrer esta humilhação por causa do rei Acás, porque ele havia feito o povo de Judá cometer imoralidades, e ele mesmo havia desobedecido a Deus, o Senhor. O rei Tiglat-Pileser, o rei da Assíria, ele marchou com o seu exército contra Acás, e ao invés de ajudá-lo, deixou ele ainda mais numa situação muito mais difícil. Acás pegou objetos de valor do templo, do palácio e também das casas das altas autoridades e as deu para o rei da Assíria. Mas isso não adiantou em nada não. E quando as suas dificuldades aumentaram, o rei Acás cometeu pecados piores ainda contra Deus, o Senhor. E Acás era assim mesmo. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses da Síria, mas esses mesmos deuses foram a causa de suas derrotas. Ele disse: os deuses da Síria ajudaram os sírios, portanto vou lhes oferecer sacrifícios, e então eles me ajudarão. Acás pegou os objetos do templo e os quebrou em pedaços, fechou os portões do pátio do templo e mandou construir altares em todas as esquinas de Jerusalém. E mandou também construir em todas as cidades de Judá lugares pagãos de adoração, onde se queimava incenso a deuses estrangeiros. Assim ele fez com que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficasse mais muito irado. Todas as outras coisas que o rei Acás fez, desde o início até o fim do seu reinado, estão escritas nas histórias dos reis de Judá e de Israel. Acás morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis. E o seu filho Ezequias ficou em seu lugar como rei.